Olá, gente! Parte 2 da nossa aula de número 12. Galera, presta atenção. A gente falou já de diversas reações na parte 1, não é? Aprendemos a equacionar as 4 primeiras. Vamos lá? Síntese, depois análise, simples troca e combustão. Nós falamos dessas 4 reações. Só falta qual, gente? A dupla troca, também conhecida como permuta ou metátese. Na última aula, lembra que eu falei pra vocês o que era essa reação? Lembra que eu falei pra vocês que era a troca de casais? Lembra ou não lembra? Ó, dá uma olhadinha, gente. Imagine uma substância de fórmula AB, uma substância composta, e outra de fórmula CD. Gente, vai acontecer uma troca de casais. Como que é essa troca de casais? Ó, o A é positivo, o B é negativo. O C, ele é positivo, o D é negativo. Gente, troca de casais. Como é que vai ficar esse negócio? Vamos lá? O A, que é positivo, vai se unir com quem, pessoal? Com o D, que é negativo. Qual que é o primeiro produto, gente? A, D. Agora, segundo, presta atenção, quem que é o segundo? O C, que é positivo, se une com B, que é negativo. Qual que é a fórmula do segundo produto? CB. Tudo bem? A gente não pode mexer na ordem. Cátion primeiro, ânion depois. Tá, mas antes de eu continuar, eu quero te mostrar uma coisa. Ó, o A é positivo, o D é negativo. O C é positivo, o B é negativo. Mas, gente, me diz uma coisa, olhando para essa reação. Quando houve a troca de casais, mudou a carga de alguém? Não, o A que era positivo continuou, o B que era negativo continuou, o C que era positivo continuou e o D que era negativo continuou. Então, primeira regra que eu quero te apresentar. Lembra que eu te falei? Olha pra mim. Toda simples troca sempre era redox. Toda combustão sempre era redox. Agora grava essa regra. Toda dupla troca nunca, never, tá? Essa reação aqui, ó, nunca é redox. Gente, não pode ter variação do NOx de ninguém. Nunca é redox. Vocês estão entendendo? Então, gente, você vai memorizar isso para a sua vida, tá? Reação de dupla troca não é de oxirredução. A carga de todo mundo tem que ser mantida. Não tem troca de elétron entre ninguém. Essa reação, ela apenas troca os parceiros. Lembra da troca de casais. Tudo bem? Da troca de casais. Agora, eu vou te ensinar a fazer o quê? Troca de casais, no bom sentido, né? Vou te ensinar a fazer o quê, pessoal? A trocar esses caras para a gente montar os produtos da reação. Pode ser? Então, vamos começar assim? Ó, eu vou montar as reações com vocês. Nandíssima, vira para cá, que primeiro eu vou equacionar as 4 com vocês, né? Vamos lá, ó. Letra A, letra B, letra C e letra D. Gente, o passo 1 vai ser apenas fazer o quê? Apenas verificar essa reação assim, né? Como que ela é escrita. Vamos lá? Quem que é a primeira, Nanda? AgNO3. Mais NaCl, deixa eu pôr aqui, ó, mais NaCl, formando os nossos produtos, não é? Eu coloquei que ambos são aquosos? Coloquei, né? Tá bom, vamos lá. Bom, a de baixo, qual que é a B? CaCO3 mais o quê? H2SO4. Eu coloquei o CaCO3 sólido? Sim, né? Tá bom, gente, por favor, pode parar e prestar atenção. Eu vou fazer A e B. Vocês vão fazer as duas últimas. Pode ser? Vamos lá. Gente, como é que você faz? Troca de casais. Para você poder fazer isso, primeiro você vai dissociar cada um. Vamos lá? Gente, onde que separa no AgNO3? No Ag, como é que ele fica? Vai, fala. Ag mais e o que, gente? NO3 menos. Lembrando que grupo a gente não mexe na fórmula. Próximo, gente, NaCl. Onde é que separa? No único lugar que tem. Na mais e o que, gente? Cl menos, não é? Agora vamos às trocas de casais? Vamos lá? O Ag mais vai se juntar com quem, pessoal? Com Cl menos. O que ele produz? AgCl, ótimo, é o primeiro produto da reação. Mais o que, gente? Próxima, vamos lá? Próximo, quem que vai ser? O Na+ se une com o NO3-. O que ele gera? NaNO3. Gente, alguma dúvida? Nenhuminha? Tudo de boa? Então vamos para a próxima? Vamos lá? Vou fazer a letra B, vocês vão fazer as duas últimas. Pode ser? Vamos lá. B de bola, gente, me ajuda, vai. Onde é que separa? No Ca, vai ficar assim, gente, ó, cálcio positivo e CO3 negativo, não é? Aí eu me lembro de uma coisa, qual que é a família do cálcio? 2A, então o cálcio é mais 2, e esse daqui? Menos 2. Todo mundo concorda? Agora vamos lá, onde é que eu separo no ácido? No H, quantos H+? 2H+, não é? A quantidade não me importa. E o outro que é SO4, 2-. Vocês estão lembrados? O número de hidrogênios que tem aqui é a carga do ânion. É ou não é? Agora vamos lá? Troca de casais. Vamos fazer a troca de casais. Ó, o cálcio 2+ vai se unir com SO4, 2-. Que fórmula que eu gero? Vamos, CaSO4, não é? Excelente. Mais o que, pessoal? Próximo. Vai. Gente, o que que dá? Ó, 2H+ com CO3, 2-. Ou, melhor, vai, H+ com CO3, 2-. Escorrega o 2, o que vai virar, gente?
H2CO3. Todo mundo concorda? De boa por enquanto? Faz pra mim as duas últimas. Depois a gente mexe mais. Depois a gente mexe. CaCO4. Não. Ca? CaCO4 é sulfeto? CaCO4? Não, é do jeito que tá aí, SO4. Ah, SO4, esse cara aqui é o sulfato. Porque ele vem do sulfúrico. Tá. Tudo bem? Se fosse sulfito, seria SO3. Se fosse sulfeto, seria CaS. Não teria O. Tudo bem? Bora, gente. Faz a C e a D. Quem que é a C, Nanda? Só pra pôr aqui. H3PO4. Mais NaOH. Ótimo. E quem que é a próxima? NaNO3. Mais KCl, perfeito, não é? Mais KCl. Vamos lá? Mais KCl. Beleza? Ótimo. Gente, faz aí. Faz pra mim as duas últimas. Buen trabalho, amigo. Fala, Valentine. Qual que é o Rui? É o Medeiros. H+. No caso, ele libera 3H+. Tudo bem? E o PO4, consequentemente, vai ter uma carga menos nananã. Ok, Anthony Hopkins? Brinquem com as cargas que vocês chegam nos produtos. E aí, bola? Como diria o Raul, bola? Raul tá ótimo. Tá ótimo. Pode ser que não, pode ser que sim. A gente vai falar depois. Por isso que eu só coloquei aqui o produto, nem mexi com o estado físico deles. Depois a gente vai mexer. Vamos lá para a letra C? Gente, me ajuda na C. Onde é que separa? Quantos H+? 3H+. E o outro ânion? PO4 com qual carga? 3 menos ou menos 3. Tudo bem, gente? Lembraram? Agora vai lá, ó. NaOH, presta atenção. Separa no Na, né? O que ele vira? Na+, e o que, gente? OH-. Vamos às trocas de casais? Vamos lá? Gente, olha pra cá. H+ com OH-. Esquece o 3. H+ com OH- dá o quê? Dá água, não é? Então o produto é água. Todo mundo concorda? Água. E quem que vai ser o outro, pessoal? Fala pra mim. Na+ com PO4 menos 3. Gente, olha pra cá. Esse é mais 1, esse daqui é menos 3. O que eu tenho que fazer? Escorrega o 3 pro Na. Então fica Na3, que mais? PO4, não é? PO4. Certinho, é isso aí. Tudo bem? Show. Alguma pergunta até aqui? Não? Agora eu vou pra letra D de dado. Vamos lá? Gente, letra D de dado, vai? Vamos separar? Aonde que eu separo? No Na, né? Então vai ficar como, gente? Na+, mais o que, gente? NO3 menos. Todo mundo concorda? Como que fica no KCl? Vai, fala pra mim. K+, mais o que, gente? Cl menos. Todo mundo concorda? Agora vai, troca de casais. O Na+ se une com quem? Com Cl menos. O que ele forma? NaCl. Ótimo, NaCl, não é? Mais. Vamos pro próximo, né? Gente, K+ com NO3 menos. Vamos lá? O que ele forma? KNO3. Pronto, a gente aprendeu a equacionar. Sim ou não? Rui, mas não está balanceado, né? De novo, balanceamento é a última coisa que eu me preocupo. Eu faço questão de te ensinar sem balanceamento para você entender que o balanceamento não importa em nada. Agora, gente, se eu quiser balancear do meio, como eu tenho 3 NAs, eu ponho 3 aqui, não é? Consequentemente, eu vou formar 3 águas, não é? Porque a gente vai ter 3 Na+ e 3 OH-. Todo mundo concorda? Perfeito? Mais alguma que eu tenho que balancear? Não, o resto já está tudo ok. Gente, alguma pergunta até aqui? Então, qual é o passo 1? Você aprendeu o nível 1. O que é o nível 1? É aprender a equacionar. Você aprendeu. E lembra, para equacionar é troca de casais. Acabou. Trocou, deu tudo certo, né? Agora você vai parar tudo o que você está fazendo, criatura, porque agora vem a parte chata. Sabe qual que é a parte chata? A gente aprendeu a equacionar. Agora, eu tenho que saber se essa reação é espontânea ou não. Vocês estão lembrados que na simples troca era fácil de saber, não é? Como é que eu sabia se era espontânea ou não?
Pela fila de reatividade. Se fosse metais, seguia eletropositividade. 1A e 2A, maior que metal comum, maior que H, maior que metal nobre, não é? Se fosse a metal, eu seguia a eletronegatividade. Super fácil, não é? Agora, para tudo que você está fazendo, criatura, porque agora a coisa mudou. Aqui a história muda muito. Sabe por quê? Gente, agora não tem reatividade. Não é alguém trocando uma coisa. É uma troca dupla, é uma troca de casais. Então, como que a gente vai saber se o processo é espontâneo ou não? Ô, gente, agora vem o problema. Essa matéria eu vou ter que te ensinar totalmente teórica, né? Só que você só observa isso experimentalmente. Para você saber se essa reação é espontânea ou não, você faz isso experimentalmente. Nandinha, vira para cá fazendo um favor. Na realidade é o seguinte, tá? Você vai olhar os produtos da reação. Se você enxergou que aconteceu alguma coisa na hora que você misturou os componentes iniciais, quer dizer que houve reação. Se você não percebeu nada acontecendo, é porque não houve reação. Ah, Rui, não me diga. É isso mesmo. Infelizmente é assim. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, né? Para saber como é que é a sua noção em relação a isso, tá? Alguém aqui já teve aula de laboratório? Hoje em dia não é muito comum mais a gente ter, né? No classe eles dão laboratório, Douglas, ainda? Só de física, né? De química não tem. Gente, cara, é cada vez mais incomum o pessoal trabalhar com laboratório, né? Infelizmente, é muito incomum, porque a nossa carga de conteúdo é tão grande que não sobra tempo para fazer isso. Mas, gente, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos ver se você consegue compreender, tá? Eu vou pegar um copinho que tem uma solução A, tudo bem? E eu vou pegar um outro copinho com uma solução B. Eu vou misturar as duas, tudo bem? Cara, vamos imaginar alguma coisa que poderia acontecer que evidenciasse uma reação para mim? Eu vou te dar um exemplo. Eu misturei duas coisas líquidas e do nada brotou um sólido lá dentro. Significa que houve ou não houve reação? Claro que houve, porque se não tinha nenhum e agora tem, cara, é porque houve reação. Eu misturei uma coisa com outra, de repente mudou a cor. Esse cara tinha uma cor, esse daqui tinha outra. Quando eu misturei, formou uma coisa totalmente diferente. Você concorda que é uma evidência de reação? Outra, gente, eu misturei esse com esse, de repente começou a borbulhar. O que significa borbulhar? Quer dizer que está formando gás. Se está formando, pode ser qualquer gás. Se está formando gás lá dentro, é ou não é uma evidência de reação? Então, gente, eu vou ter que observar isso, a evidência de reação. Então, para você poder, né, saber se essa reação é espontânea ou não, na teoria a gente teria que fazer na prática. Mas os exercícios não vão fazer isso com você, né? Eles vão te dar uma situação e você vai ter que se virar para saber se ela é espontânea ou não. Então, na realidade, o que eu vou te contar? Gente, você concorda que esses dois caras aqui são os produtos, né? São os produtos do meu processo, não é? Cara, para saber se ela é espontânea ou não, você vai ver se, olha para cá, pelo menos, olha aqui, ó, pelo menos um dos produtos, né? Um desses produtos, tá certo? Você vai ter que ver se ele é, tá? Se ele é. Agora eu vou te falar as condições. Você vai analisar os dois produtos, o AD e o CB, tudo bem? Você vai avaliar se pelo menos um desses, tá, se enquadra em uma dessas três condições que eu te passar. Gente, se enquadrar em qualquer uma delas é porque a reação é espontânea. Se não se enquadrar nenhum deles em nenhuma das condições é porque não é espontânea. Gente, quais são as três observações que poderão acontecer, tá? Vamos lá. Primeira, se nós formarmos um composto no final, um produto que seja o quê? Pouco solúvel em água. Tudo bem? Pouco solúvel em água. Tipo assim, gente, de novo, vou repetir. Olha pra cá. Eu misturei duas coisas líquidas e do nada brotou um sólido. Na química tem um nome pra esse cara. Quando você mistura dois líquidos e brota um sólido, a gente fala que foi formado um precipitado, tá? Então, se formou precipitado, que é igual a composto, olha aqui, ó, composto insolúvel, é porque a reação aconteceu. É uma evidência. Tudo bem? Então, se um dos produtos for um precipitado, pode ter certeza que ela é espontânea. Tudo bem? Segunda evidência experimental, qual que é, pessoal? Se formar aqui um produto que seja pouco ionizado. Gente, você sabe o que significa dizer que esse produto é pouco ionizado? Quem ioniza muito é forte ou fraco? Forte, não é? Então, se eu estou formando um produto pouco ionizado, quer dizer que esse cara é fraco. Se formar qualquer coisa que seja fraca, é uma evidência de que a reação aconteceu. Como assim, professor? Eu vou te falar. Se você formar, pessoal, olha pra mim, né? Um ácido fraco na reação, ou se você formar uma base fraca nessa reação, ou se você formar água nessa reação, cara, pode ter certeza que ela é espontânea. Se formar qualquer uma dessas três coisas, a reação é espontânea. Tudo bem? Agora, por último, gente, qual que é a última evidência experimental? Se formar um produto que seja gasoso. Tudo bem? Que seja gasoso. E aqui, quando eu falar para vocês gasoso, tem duas coisas, tá? Olha para cá. Ou esse cara já pode ser um gás de verdade, tudo bem? Ou ele pode ser uma substância que é instável. E essa substância instável, ela vai se decompor
produzindo gases pra gente. Só para poder te explicar um pouco melhor, olha para cá fazendo um favor. Quem que a gente conhece, olha para cá, que já é gasoso em condições ambientais? Pessoal, os hidrácidos. Hidrácidos já são gasosos. Então, gente, se você formou um hidrácido na reação, pode ser que seja uma evidência de reação acontecendo. Só basta saber se esse hidrácido é fraco. Se ele for fraco, é certeza que a reação aconteceu. Agora, se ele for mais forte que o antecessor, a reação não acontece. Então o negócio é confuso, gente, não é uma coisa fácil, né? Agora vamos lá, produto instável. Vamos ver se vocês têm boa memória. Quem que a gente aprendeu em aula que se decompunha em outras moléculas? H2CO3, né? H2CO3, que é o ácido carbônico, né? Quem mais, gente? H2SO3. Gente, hidróxido de amônio, que é NH4OH. Só para ver se vocês reconhecem uma coisa. Se forma H2CO3, lembra que ele se quebrava em CO2 mais água? Sim ou não? Gente, se forma gás carbônico, vai borbulhar no sistema. Gente, H2SO3 vira SO2 mais água, borbulha no sistema. Se formar NH4OH, ele forma amônia, amônia mais água. Amônia é um gás, ele borbulha no sistema. Então, se formar qualquer um desses produtos aqui, é uma evidência de reação. Agora, eu só preciso falar de uma coisa com vocês, né? Precipitados. Precipitados. Gente, onde é que eu encontro os precipitados? Alguém lembra? Oi? Não, tipo assim, para eu saber se um composto é precipitado ou não, pela fórmula dele. Alguém lembra aqui que eu tinha que recorrer? Não era aquela tabela de solubilidade? Agora, eu falei para vocês na última aula, era para você decorar aquela tabela? Não. O que você tinha que saber? De uma música, não é? Como que era a música mesmo? Haleto de prata não vai dissolver. Então, olha para cá, ó. Haleto de prata, né? Cloreto de prata, brometo de prata e iodeto de prata. Não vai dissolver. Esse cara é um precipitado. Sulfato de cálcio. Também você vai ver. Lembra, ó? Sulfato de cálcio. Gente, giz e gesso. CaSO4, né? E os carbonatos de cálcio e bário também. Olha aqui, ó. CaCO3 e BaCO3. Não vão dissolver. Você vai ver. Haleto de prata. Se formar qualquer um desses quatro aqui, é uma evidência de que a reação aconteceu. Agora, gente, precipitado é o composto, é o contrário do quê? De quem é solúvel em água. Vocês concordam comigo? Precipitado é o oposto de quem é solúvel em água. Então, o que eu quero falar pra você? Um precipitado, olha pra cá, um precipitado nunca pode ter qualquer uma dessas coisas que eu vou te passar aqui. Quem que nunca forma precipitado, gente? Família 1A, nunca precipita. Vocês estão lembrados? Quem tem amônio, que mais, gente? Quem tem nitrato e quem tem acetato. Gente, se esse composto, presta atenção, tiver elemento da 1A, amônio, nitrato ou acetato, ele nunca precipita. Ele nunca precipita, porque esses caras são o quê? Muito solúveis em água. Vocês estão entendendo? De novo, olha pra mim, Antônio. Precipitado é o contrário de composto solúvel. Precipitado é o contrário de solúvel. Esses caras aqui são sempre solúveis. Eu não quero solúvel, eu quero precipitado. Tá claro pra vocês? Então, gente, eu vou ter que analisar tudo isso daqui pra saber se a reação é espontânea ou não. Cara, é uma loucura, não é? Isso daqui é uma coisa muito louca. Então, agora eu vou mostrar pra vocês cada um desses casos. A gente vai analisar cada uma dessas reações pra ver se elas são ou se elas não são espontâneas. Pode ser? Vamos lá. Gente, de novo, ó. Quais são as condições? Presta atenção. Se formar, precipitado. Quem que são os precipitados? Haleto de prata, não vai dissolver. Sulfato de cálcio também, você vai ver. E os carbonatos de cálcio e bário também. Esses caras aqui. Tudo bem? Agora vai. Se for alguém que seja fraco, ácido fraco, base fraca, né? Água, evidência de que a reação acontece. Se um dos produtos for água, ou se for um ácido fraco ou uma base fraca, a reação acontece. E por fim, qual que é? Se formar um gás. Se formar um hidrácido, desde que ele seja mais fraco que o antecessor, ou se formar alguém que seja instável. E esse cara vai se decompor liberando gases. Então é tudo isso que eu vou ter que analisar para saber se a reação é ou não é espontânea. Vamos lá? Gente, então agora a gente vai fazer isso daqui. Pode ser? Eu vou analisar todas essas reações que eu te apresentei. Pode ser? Vou começar por essa primeira. Nandíssima, vira pra cá. Eu quero falar de cada uma delas. Pode ser? Ô, gente, me fala uma coisa. Essa primeira reação, né? A gente vai olhar a função que esse cara pertence. A função. É isso que vai nos orientar. Pode ser? Gente, que função que esse cara pertence? O que esse cara é? Ácido, base, sal ou óxido? É um sal. Então isso daqui é um sal 1. Tá reagindo com o quê? Com outro sal. O que essa reação tem que produzir obrigatoriamente? Dois sais, não é? Um sal que eu vou chamar de 3 e um sal que eu vou chamar do quê, gente? De 4. Agora eu vou te fazer uma pergunta rápida, né? Vamos lá, nós temos 3 condições que evidenciam reação, não é? Gente, vai lá. Primeiro é se formar precipitado. Sal pode ser precipitado?
Claro que pode, se ele for insolúvel em água. Agora, existe sal fraco? Não, então esquece força. Existe sal gasoso? Não, então a única evidência que pode acontecer aqui é se um deles for o quê? Um precipitado. Então a gente vai começar assim, pessoal. Vamos lembrar de uma tarefa da última aula. Olha pra cá. Quando alguém é precipitado, eu vou chamar essa espécie de A sólido ou eu vou chamar de A com uma setinha para baixo. Vocês estão lembrados da última aula? Quando esse composto for solúvel em água, a gente vai escrever como, pessoal? Como A aquoso. Então vamos usar essa simbologia aqui. Quem é aquoso quer dizer que é solúvel. Quem é precipitado a gente põe S ou uma setinha para baixo. Tudo bem? Vamos lá? O que você me diz desse cara aqui? Vou começar pelo NaNO3. É precipitado ou é solúvel? Solúvel por quê? Por dois motivos. Gente, esse cara tem sódio. De que família que é o sódio? Família 1A. Se é da 1A, ele é solúvel. Solúvel precipita? Não, então esse cara nunca evidencia reação. Vocês estão entendendo? Outra coisa, né? Ele é nitrato. Todo nitrato é solúvel. Moral da história. Para esse cara eu vou escrever sólido ou aquoso? Aquoso porque ele é solúvel. Todo mundo entendeu? Sim? Agora eu vou olhar para o outro. Vamos lá? Olha para esse cara aqui fazendo um favor, gente. Tem elemento da 1A? Olha o jeito que eu faço. Vamos fazer do jeito que eu faço a questão. Tem elemento da 1A? Não. Gente, tem amônio? Não. Tem nitrato? Não. Tem acetato? Não. Então agora eu vou pensar na música. Como que é a música? Aleto de prata. Aleto de prata. Halogênio ligado à prata. Não vai dissolver. Esse cara não vai dissolver, né? Portanto, ele é o que, gente? Um precipitado? Ou eu coloco sólido ou eu ponho uma setinha para baixo, não é? Então agora eu te pergunto, formou precipitado? Então essa reação vai ou não vai acontecer? Vai. Você vai enxergar o que nessa reação? A precipitação de AgCl, que é um sólido branco. Você vai misturar as duas soluções e vai vir o que, gente? Um sólidozinho branco dentro. Tudo bem? Diga, Maitê. Você está falando a reação acontecer, no caso, é tipo espontânea ou não? Espontânea. Você vai perceber que se nenhuma das condições for observada, nada vai acontecer. Você vai misturar as duas soluções e elas vão permanecer iguaizinhas elas eram no começo. Tudo bem? Não vai ter nenhuma evidência experimental. Então, ó, quem que justificou a ocorrência da reação? Foi esse daqui. Vocês estão entendendo? Foi esse daqui. Vocês estão vendo como que é chata essa matéria? Tipo assim, é um nojo fazer isso daqui, não é? É um nojo fazer isso daqui. Dá muito trabalho. Então agora eu vou para a próxima. Vamos lá? Gente, eu vou para a próxima. Vamos para a letra B? Vamos lá? Cara, a letra B é de bola, tá? Vamos ver primeiro o que está reagindo com o quê? Vamos lá? É sempre muito importante você ver a função. Esse cara, sal. Então a gente tem um sal 1 reagindo com o quê? Com um ácido 1, não é? O que essa reação tem que produzir? Ácido com sal tem que gerar ácido e sal. Então gerou um sal 2, não é? Mais o que, gente? Um ácido 2. Todo mundo concorda? Essa é a reação. Gente, agora vai lá, presta atenção, né? Vamos ver se a reação acontece? Para tudo! Eu quero saber, quando o cara é sal, a única evidência que pode acontecer é se ele for um precipitado. Gente, vamos primeiro ver se ele não é precipitado? Vamos lá? Tem elemento da 1A? Não. Tem elemento da família... tem amônio? Não. Tem nitrato? Não. Tem acetato? Não. Então a gente vai pensar na música, não é? Como que é a música? Aleto de prata não vai dissolver. Sulfato de cálcio. Quem que é esse cara? Sulfato de cálcio também. Você vai ver. O que isso significa? Que ele é precipitado. Como é que eu posso simbolizar um precipitado? Ou coloca S ou coloca o quê? Uma setinha para baixo. Vamos pôr uma setinha para baixo? Ui, mas por quê? Porque é só para te mostrar que eu posso fazer dos dois jeitos. Tudo bem? Vamos lá. Então, gente, essa reação é espontânea ou não é? Claro que sim, já sei que ela é espontânea, porque formou um precipitado. Agora, vamos ver uma coisa? Presta atenção. Na reação de cima, olha pra cá todo mundo. Na reação de cima, pela formação da AgCl, eu soube que ela era espontânea, não é? Mas se fosse por esse cara, a reação seria espontânea? Não, né? Agora eu quero ver nessa de baixo. Vamos lá? O que mais que ele formou? Um ácido, não é? Gente, quando eu falo de H2CO3, eu quero classificar esse ácido. Porque se formou ácido, eu tenho que saber se ele é forte ou fraco. O fraco evidencia a reação. Tudo bem? O que você sabe a respeito do ácido carbônico? Ele é fraco e o que mais, gente? Instável. Meu Deus do céu. Esse cara é o quê? Fraco e instável. Gente, se ele é fraco e instável, é óbvio que essa reação vai acontecer. Primeiro, se formou alguém fraco, é uma evidência de reação. E mais, o que significa dizer que ele é instável? Ele vai se decompor, não é? E quando esse cara se decompõe, o que ele produz para nós? Vai, me diz. Ele vira o quê? CO2 mais o quê, gente? Mais H2O. Responde para mim, pessoal. Olha para cá todo mundo, fazendo um favor. Você concorda que ele formou um precipitado? Ele formou alguém que era fraco e ainda formou gás no final. Então essa reação ela é muito espontânea. Cara, experimenta misturar esses dois caras aqui. A reação vai acontecer. Tudo bem? De forma muito mais violenta que a primeira. Posso te falar uma coisa? Você consegue enxergar que reação que é essa? Vamos lá, fuja agora da bolinha que vocês estão aqui. Tenta imaginar na prática. Pode ser? O que é isso aqui?
Carbonato de cálcio, onde que ele está presente? Aonde? Mármore e calcário. E o que é isso daqui? Ácido sulfúrico, não é? Gente, você conhece alguma coisa feita de mármore? Estátuas podem ser feitas de mármore? Sim, né? Agora, na última aula a gente aprendeu sobre chuva ácida, não é? Que ácidos que eram formados na chuva ácida? O ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Então esse cara pode ou não pode cair na chuva ácida? Claro que pode. Então quando a chuva ácida cai sobre um objeto que é feito de mármore, o que acontece com ele? Ele se transforma em gesso e ainda vira CO2 e água. Gente, é assim que é a prova do Enem, é assim que é a prova da FUVEST, é assim que uma VUNESP da vida cobra de vocês. Vocês estão entendendo? Não é só saber a reação, é você enxergar e falar, cara, entendi onde é que ele está aplicado para mim no cotidiano. É essa a parte mais importante que tem. Tudo bem? Agora, amiguinhos, vocês vão ter uma missão, tá? A missão é a seguinte, eu quero que vocês olhem a letra C e a letra D, se elas são ou não são espontâneas. A primeira coisa é analisar a função, não é? Esse cara aqui é o quê? Um ácido, isso daqui é o quê? Uma base. Ácido mais base gera o quê? Sal e água, não é? Então tá, quero que vocês avaliem essa daqui. Tudo bem? Próxima, gente, o que nós temos aqui? Esse cara é um sal, esse daqui é outro sal. O que essa reação tem que produzir? 2 novos sais. Tudo bem? Eu quero saber qual é espontânea e qual não é, ou se ambas são. Pode fazer. Lembrando que se for sal, a única chance é se ele for precipitado. Se for ácido ou base, tem que ver se ele é fraco. Tudo bem? Só. Gente, essa matéria é a que mais, que mais tem detalhe, tá? Essa é a matéria que mais tem detalhe para vocês. Enquanto vocês fazem isso daqui, eu vou apagar esse lado, tá? Para eu poder mostrar uma coisa para vocês. A gente não precisa copiar não, tá? Que eu vou escrever de novo algumas equações aqui. Pode manter lá, Nandinho. Pode manter ali mesmo. Depois voltar pra lá. Show de pelota, Nanda. Então tá bom. Vamos lá? Gente, e aí, analisaram? Eu quero ver com vocês. Vamos lá? Primeira coisa, gente, o que essa reação produziu? Vai, a letra C. Sal e água. Cara, se formou água, o que você já me diz na hora? É espontânea. Toda reação de dupla troca que forma água, ela sempre é o que, gente? Espontânea. Ela sempre é espontânea. E eu vou te explicar o motivo. Gente, olha pra cá fazendo um favor. Qual que é o estado da água mesmo? Líquido, não é? Deixa eu te contar uma coisa. Por que a água é uma evidência de reação? Eu vou te contar. Gente, esse cara aqui não é aquoso? Isso quer dizer que ele gosta de ficar ionizado. Esse cara aqui não é aquoso? Quer dizer que ele gosta de ficar dissociado. Só que quando eles se juntam e formam água, a água, ela não gosta de virar íon. A água prefere essa forma. Então houve uma transformação. E íons se transformaram em água. É por isso que é uma evidência experimental. Como é que a gente mediria isso daqui? Pela condutividade elétrica. Você percebe que a condutividade do sistema diminui, já que a quantidade de íons vai diminuir. Olha que coisa louca. É assim que a gente verifica. Mas agora eu quero saber desse sal aqui. Eu quero saber, a gente já sabe que a reação acontece. Mas por esse sal, a reação aconteceria ou não? Esse cara, ele é precipitado ou ele é solúvel? Solúvel por quê?
Tem família 1A. Se tem família 1A, gente, você sabe que ele é solúvel. Se ele é solúvel, não é precipitado, né? A gente escreve sólido ou aquoso? Aquoso, não é? Ele não evidencia nada. Então, o que eu queria contar pra vocês? Olha pra cá. Você lembra quando eu falei pra vocês de funções inorgânicas? E eu disse que nem toda reação de neutralização, né, ela formava o sal necessariamente. Tipo assim, gente, a reação de neutralização é a reação do H+ com o OH- formando água. A salificação nem sempre acontece. Por exemplo, nesse caso, você não forma sal nenhum nessa reação. Você vai entender daqui a pouco por que não forma, tá? Essa reação não forma sal. Olha que loucura! Você vai entender daqui a pouquinho isso que eu tô te falando, tudo bem? Agora eu vou para essa última daqui. Vamos lá? Gente, formou 2 sais, não é? A única chance dela acontecer de fato é se pelo menos um deles for o quê? Um precipitado. Agora eu te pergunto, gente, para saber se é precipitado, antes de lembrar da música, primeiro eu vejo se tem nitrato, né, acetato, 1A ou amônio. Gente, esse cara aqui tem o quê? 1A. Se tem 1A, ele é precipitado? Não. Como é que eu escrevo? Aquoso, não é? Ótimo, presta atenção. Esse outro, gente, olha pra cá. Esse cara tem família 1A, na verdade, e tem o que mais, pessoal? Nitrato. Ou seja, esse cara é precipitado ou aquoso? Aquoso. Então a pergunta é, ele respeitou alguma daquelas 3 condições? Nenhuma. Qual é a conclusão que eu tiro? Que essa reação não acontece. Ela simplesmente não vai acontecer. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o porquê. Tudo bem? Pra vocês entenderem o porquê, agora a gente vai pro nível 3. Então olha pra cá, fazendo um favor. Te mostrei o nível 1. O que é o nível 1? Você aprender a equacionar. Te mostrei agora há pouco o nível 2. O que é o nível 2? Você saber se ela é espontânea ou não. Agora vem a parte mais chatinha, que é o seguinte, eu vou ter que explicar pra você por que algumas são espontâneas e outras não? Por que a A, B e C são espontâneas e a outra não é? Para isso eu vou ter que fazer o uso de um recurso, gente, que não cai muito em prova de vestibular hoje em dia, tá? Não cai tanto, só em vestibulares um pouco mais aprofundados, tá? Que é você montar aquilo que a gente chama de equações iônicas. Como assim, professor? O que é uma equação iônica? Gente, a equação iônica ela respeita uma regra. Sabe qual que é? Quando o composto ele é solúvel na água, a gente escreve ele preferencialmente na forma solubilizada. Quando o composto está solubilizado, ele está na forma de íons. Como assim, professor? Não entendi. Se você escrever que alguém é aquoso, você vai dissociar. Você vai deixar ele dissociado. Tudo bem? Agora, se alguém for sólido, se alguém for um precipitado, significa que ele prefere ficar na forma de íon ou na forma de cristal? Na forma de cristal. Então você não vai dissociar. Calma que você vai entender, quer ver? Vira pra cá fazendo um favor, Nandíssima. Eu quero saber, ó, eu já pus o estado de todo mundo, gente. O que esse cara é? Aquoso. Esse daqui? Aquoso. Esse daqui? Sólido. E esse daqui? Aquoso. Para, por favor. Olha pra cá, gente, senão você não vai entender. Se esse cara aqui, ele é aquoso, quer dizer que ele vai estar predominantemente dissociado. Como é que ele vai estar na água? Ele vai estar na forma de Ag+, mais o que, gente? Mais NO3-. Tudo bem? Gente, quando eu desenho uma equação iônica, eu estou mostrando a espécie predominante. Vamos lá? Dá uma olhadinha nesse outro, gente. Ele é aquoso, não é? Ele prefere ficar na forma dissociada. Ele não quer ficar na forma de cristal. Vamos desenhar? Como é que ele fica? Vai, fala. Na+, mais o que, gente? Mais Cl-. Tudo bem? Mais Cl-. Agora entra o detalhe, quer ver? Para tudo. Gente, esse cara aqui, ele é aquoso ou é sólido? Sólido. Quer dizer, então, que ele preferencialmente vai estar dissolvido na água, na forma de íon, ou vai estar na forma de cristal? Cristal. Então, a gente não vai desenhar dissociado. Eu vou escrever assim, ó, AgCl. Todo mundo entendeu? AgCl. Ah, Rui, porque essa é a forma predominante. É esse o jeito que ele mais vai aparecer. E esse último, o que você me diz? Ele é dissociado ou ele é na forma de cristal? Dissociado, porque ele é aquoso, não é? Então dissocia. Olha como é que ele vai ficar, gente. Na+, todo mundo compreende? Mais o que, pessoal? NO3-. Isso que eu acabei de escrever para você é aquilo que a gente chama na química de equação iônica. Ela mostra os íons e as espécies não iônicas do sistema. Tudo bem? Agora eu tenho que te fazer uma perguntinha muito importante, não é? Cara, se eu for somar essa equação aqui, se eu olhar com bastante cuidado, tem coisa que dá pra gente cancelar. Tem ou não tem? Por exemplo, gente, o que aparece do lado esquerdo e do lado direito que eu poderia cancelar? Quem? O NO3 está certo, pode cancelar. E quem mais? O Na+, eu cancelo. E aí sobraria o que para nós, pessoal? Sobraria aquilo que a gente chama de equação iônica reduzida, ou equação líquida. Cara, olha o jeito que sobrou isso daqui. Ag+ aquoso, presta atenção. Mais o que? Cl- aquoso, produzindo o que para nós, pessoal? AgCl. O que a equação líquida me mostra, no fim das contas?
O que realmente aconteceu lá dentro. Tipo assim, gente, deixa eu te contar uma coisa. Vocês perceberam que esse Na+ e esse NO3-, eles não sofreram mudança nenhuma, gente. Eles continuaram iguais, não é? Eles estão iguais no começo e no fim. Então, posso te contar uma coisa? Na química, isso tem um nome, tá? O nome disso para nós na química é o nome de íons espectadores. Tudo bem? Íons espectadores. Gente, o que é um espectador? É quem faz alguma coisa ou quem assiste alguma coisa? Quem assiste. Por exemplo, nesse momento aqui, se você estiver só na aula, né, não responder nada, você é só um espectador. Quando você está falando, respondendo, você é um participante, não é? Esses caras aqui não estão falando nada, estão quietinho na deles. Tá vendo lá a prata se juntar com o cloreto, formando isso daqui, mas eles não estão mudando nada. Você entendeu? Então a única reação que efetivamente acontece é essa de baixo. Vocês estão entendendo? É essa de baixo. Vamos fazer a próxima? Vamos lá? Gente, me ajuda. Vamos lá? Eu vou desenhar a letra B de bola. Pode ser? Vamos lá, gente. O que esse cara é? Sólido. Ele está predominantemente dissociado ou predominantemente na forma de cristal? Cristal. Então escreve fórmula qual que é? CaCO3. Não muda nada. Concorda comigo? Próximo, vamos lá. H2SO4. O que ele é? Aquoso. Se ele é aquoso, significa o quê? Que ele está dissociado ou ionizado, né? Então vamos deixar aqui como é que ele fica, gente? Na forma de 2H+, que é o jeito que ele prefere ficar, já que ele é um ácido forte. Mas o que, gente? SO4, 2-. É ou não é, gente? Tá aqui. Formando esse cara, cristal ou dissociado? Cristal, CaSO4. Tudo bem? Esse outro, gente, o que ele é? Gasoso. Se ele é gasoso, ele está dissociado? Claro que não, ele está na forma molecular. Ele é a molécula de CO2. Por isso que formar gás é uma coisa que a gente fala que é uma evidência de reação. Porque esse cara não está na forma de íon, ele está na forma de gás. E a água, gente? A água gosta de virar íon? Não, a água prefere ficar assim. Ela vira H2O. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum espectador nessa reação? Não, então nessa reação não existe espectador. A equação iônica e a equação iônica reduzida, elas são o quê, pessoal? Idênticas, são a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Porque todo mundo que está lá está reagindo. Todo mundo. Vocês entenderam? Então agora a gente sabe o que nós vamos fazer? Eu quero que vocês façam para mim a equação da letra C e da letra D. Tenta fazer. Tenta escrever a equação iônica e a iônica reduzida da C e da D. Não tem como formar dois precipitados? Tem, claro que tem. Se tiver duas coisas que eram solúveis, de repente formou 2 precipitados. Né? Tipo assim, é muito... Na verdade, peraí. Se você colocar 2 precipitados, é só se eles já eram 2 precipitados, né? Para poder ter essa união. Não tem. Não tem. Numa reação de dupla... Ó, presta atenção, numa reação de dupla troca não tem. Em outras reações dá pra gente fazer. Por isso quando você perguntou, dá pra formar 2 precipitados? Dá. Numa reação, por exemplo, redox. A gente forma, mas numa dupla troca não. Porque se um deles é solúvel, né, no início, ele tem que continuar sendo solúvel no fim. Tudo bem? Então não forma 2 precipitados. Tenta equacionar, gente. Tenta equacionar. Equação iônica. Equação iônica. Vamos lá. Sou eu. Não entendi nada. O quê? Vamos fazendo aí, gente. O que foi? Valentine, você só tem que memorizar uma regra para você fazer isso daqui. É que na última aula você não veio com a questão de solubilidade. Então, o que eu quero que você entenda de regra de hoje? Tá? Para você poder fazer essa equação, você tem que saber uma coisa. Se o composto for aquoso, solúvel na água, a gente escreve na forma de íon, na forma dissociada ou ionizada. Se ele for sólido, ou líquido, ou gasoso, você escreve normal do jeito que ele é. Essa regra que eu usei, por exemplo, na de cima, ó, aquoso, não é? Dissociado. Aquoso, não é? Dissociado. Sólido, escreve normal, não dissocia. Tudo bem? Aquoso, dissociado. Ficou claro? Tipo assim, é porque está totalmente relacionado com o conteúdo da última aula. Entendeu? Mas na hora que você der uma olhadinha naquilo, você vai falar, ah, ficou claro para mim. Fechou? Vamos tentar seguir essa regrinha, que eu já pus para você o estado de cada um. Nandíssima, pode virar para cá. Vamos fazendo aí, gente. Quem que é mesmo a C? H3PO4? H3PO4. E 3 genial H. Quem que é a última, Nandinha? NA3.
mais KCl, tá. Depois eu vou pro nível 4, tá, gente? Não, 4. Não em termos de equação, mas o nível 4 vai ser uma coisa boa pra vocês, tá? Não é nada de mais de chatice. É coisa pra te ajudar no vestibular. Gente, essa aula, eu falei pra vocês, é uma aula pesada. Pesada. Se não, não tinha perdão, né, Maitê? Foi, gente? Montamos aí? Sim ou não? Vamos lá? Eu vou fazer a letra C com vocês. Pode ser? Vamos lá? Me diz uma coisa. Esse cara é aquoso e esse daqui também é. O que isso significa? Escreva dissociado. Tanto esse quanto esse daqui. Concorda comigo? Então vai lá. O primeiro, como é que ele fica, gente? Me fala. 3H+, não é 3H+, mais o quê? PO4 menos 3. Todo mundo concorda? Agora presta atenção, gente. NaOH, o que ele vira? Na mais o quê, gente? OH-. Todo mundo concorda? Só que quanto de NaOH a gente tem? 3, não é? Então eu tenho que pôr um 3 aqui na frente, todo mundo concorda? E um 3 daqui. Isso veio do balanceamento. Olha pra cá todo mundo. Esse 3 veio do balanceamento. Tudo bem? Agora vamos pro próximo. Gente, esse cara aqui é aquoso, não é? Como é que eu escrevo? Normal ou dissociado? Dissociado. Separa aqui. Vai, fala pra mim o que ele vira. Vamos. 3Na+. Isso aí. Mais o que, gente? Vai, o outro. PO4, vai, menos 3, não é? Ótimo. Agora me diz uma coisa, a água é líquida, né? A água gosta de ficar na forma de íon? Não, então deixa a água como 3H2O. Repararam sim ou não, gente? De boa? Agora vocês vão me ajudar. Tem espectador por aqui? Quem? O PO4 é um espectador, olha pra cá, pessoal. Ele foi, né? Ele tá presente no reagente, no produto, sem sofrer nenhuma transformação. É ou não é? Quem mais? O Na+, os 3 Na+, também são o quê? Espectadores, não é? Não sofreram nenhuma mudança. Então agora eu vou te fazer uma pergunta, pessoal. O que sobrou? Vamos lá? Sobrou o seguinte. 3H+, todo mundo concorda? Mais o que, gente? 3OH- produzindo o que, gente? Produzindo 3 águas. Ou seja, essa reação formou algum sal? Não, não formou sal nenhum, né? Ué, Rui, pera, mas que loucura. Você falou pra gente que ácido mais base dava sal e água, né? Então, deixa eu te contar, olha pra cá. Se a gente fizer essa reação aqui agora, olha pra cá, gente. Imagina uma coisa que eu não vou fazer, tudo bem? Eu vou pegar ácido fosfórico, olha pra mim, todo mundo, e vou pegar uma solução de NaOH. Vou misturar as duas. Vai ter reação? Vai, tudo bem? O que eu posso medir nessa reação? A condutividade elétrica diminuindo, já que a gente está produzindo água. A água não forma íon, então ele vai diminuir a condutividade. Agora a gente vai ter a formação do cristal de Na3PO4? Não, porque ele é um sal solúvel. Agora dá pra gente forçar a formação do sal? Claro que dá. Fazendo o quê? Esquentando. Quando eu esquentar, o que vai acontecer com a água? Ela vai embora. Quando a água evaporar, o que acontece com o sal? Ele cristaliza. Você entendeu? Então, numa reação como essa, se você quiser formar o sal, tem que evaporar toda a água que tem aqui. Acho que agora vocês entenderam a ideia do negócio, né? Aí eu vou te mostrar essa última, que aí você vai falar, caramba, agora sim eu entendi. Por que essa reação não é espontânea? Vamos lá? Gente, o que você me diz desse cara? Aquoso, como é que eu vou escrever? Eu vou escrever dissociado. Esse daqui? Dissociado. Esse daqui? Dissociado. Esse daqui, dissociado. Vamos escrever todo mundo? Vamos lá? Vai ficar assim, pessoal, ó. O primeiro, Na+, presta atenção. Mais o que? NO3-. Todo mundo concorda? NO3-. Segundo, gente, vai. K+, mais o que? Cl-. É ou não é, gente? Tá aqui. Isso formando o que para nós? Vamos lá? Na+, mais o que, gente? Cl-. Não é? E o outro, pessoal, vai. O que mais? O último. K+, não é? K+, mais o que, gente? Mais NO3-. Então agora eu vou te fazer uma perguntinha. Tem algum espectador aqui? Todo mundo, ou seja, pessoal, você chegou para ter aula, né? Você chegou aqui para ter aula, mas o professor não veio, né? Ele estava doente, aconteceu alguma coisa, ele não veio. Então o que aconteceu? Ó, esse cara e esse daqui não mudou nada para ele. Esquece, corta, corta. Nitrato e nitrato não mudou nada. Corta e corta. K+ e K+ não mudou nada. Corta e corta. E esse último, gente, cloreto e cloreto, simplesmente corta e corta. Qual que é a global?
Nada, não tem reação, você entendeu? Simplesmente não há reação. Então essa ferramenta chamada equação iônica é quem te prova por que essa reação não é espontânea. Você entendeu? É quem te prova. Só que, gente, mais uma vez, eu tô tendo que dar a matéria mais zoada do mundo pra você. Porque eu tô te dando uma matéria que é totalmente experimental, mas sem nada de experimento. É assim que funciona essa matéria daqui. Tudo bem? Gente, alguma pergunta até aqui? Não? Então agora eu vou para as dicas relacionadas a esse assunto, tá? Ô, gente, todas essas reações são do que mesmo? De dupla troca, não é? Tá, me fala uma coisa, volta aqui comigo. Gente, se eu te der essa reação assim, escrita desse jeito, você consegue me dizer que ela é uma dupla troca? Sim ou não? Sim, né? Se eu te desse desse jeito aqui, você veria que era uma dupla troca? Hã? E se eu te desse assim, você veria que ela é uma dupla troca, gente? Olha que loucura. De vez em quando tem um vestibular ou outro, cuzão pra caramba, né? Que ele vai te dar isso daqui. O cara vai te dar essa equação e vai perguntar se ela é dupla troca ou não. Esses tempos eu vi, se eu não me engano, foi a prova da Faceres. A prova da Faceres, né? Inclusive é uma sugestão de prova para vocês treinarem vestibular, tá? Que provinha cheia de detalhe, tá? Que provinha cheia de detalhe. Gente, lá na provinha deles, eles traziam uma questão assim, né? E falava, essa reação aqui é uma reação de síntese. Olha a sacanagem. Porque, ó, AG+ com CL- formou a GCl. É uma síntese? Quando você olha, parece que é. Mas aí você vai lembrar de uma coisa para sua vida. Gente, olha para cá. Não tem AG aquoso? Não tem Cl menos aquoso? A pergunta que eu te faço é, gente, se eu tivesse no mesmo lugar esses dois caras, você concorda que eles não ficariam aquosos? Eles ficariam como, gente? Na forma de precipitado. Isso quer dizer o que na prática, então? Que esse Ag+, tem que estar junto de um ânion que eu chamo de X-, que eu não sei quem que é. A mesma coisa, esse Cl- tem que estar presente, né, junto de um cátion que eu vou chamar de M+. Tudo bem? Então aí eu consigo perceber que é um composto reagindo com outro composto, formando um composto mais aquele que eu não te apresentei, que seria quem? O MX. Vocês estão entendendo? Aí eu veria que é uma reação de dupla troca. Só que isso, quando vestibular, é muito cuzão. Tipo assim, é o extremo da cozice que pode existir em alguém, né? O cara fazer uma questão desse jeito com vocês. E aí eu quero falar um outro detalhe. Vocês entendem que dupla troca eu posso fazer equação iônica, não é? E a simples troca, será que dá pra fazer? Será que dá pra fazer a mesma coisa com uma simples troca? O que vocês acham? Hein? Dá uma olhada. Ó, dá uma olhada. Se eu pegar, por exemplo, essa equação aqui, ó. Vamos escrever. Vou pegar uma equação da aula de hoje. Pode ser? Uma equação da aula de hoje. Ah, você vai enxergar uma coisa muito legal agora, né? Presta atenção, gente. Olha que sensacional isso daqui. Uma equação que a gente mostrou hoje na aula. Lembra? Se você pegasse aqui uma barra de zinco e colocasse numa solução de HCl, fala pra mim, o HCl atacava ou não atacava esse cara? Atacava, né? Tá, vamos por aqui, ó. Esse cara é aquoso. Formava ZnCl2 aquoso, mais o que, gente? Mais gás hidrogênio. Vamos escrever a equação iônica desse processo? Vamos lá? É uma simples troca, mas eu posso escrever, não posso? Como é que ficaria? Iônica e depois a iônica reduzida. Vamos lá? O que você me diz, pessoal? Sólido. Eu escrevo assim mesmo, né? Como que ele fica? Zn sólido. Ótimo. Agora me diz, esse daqui, HCl, é aquoso. O que eu faço? Dissocio, não é? Ou melhor, ionizo aqui, mas vamos falar de dissocio que é melhor, tá? Tá bom. Gente, ele vira H+, mais o quê? Mais Cl-, não é? Mais Cl-. Mas a gente tem quanto de HCl? 2. Então vamos pôr um 2 aqui na frente e um 2 aqui na frente? Vamos lá? Tá, próximo, gente, vai. Aqui. Separa onde? É aquoso. No Zn, não é? Como é que ele fica? Zn, o que, gente? 2 mais o quê? 2Cl-, não é? 2Cl-. E esse último é gasoso. Desenha ionizado ou assim? Assim, não mexe com quem é gasoso, com quem é líquido e com quem é sólido, né? Opa, H2. H2 deixa assim. Tudo bem? Gente, me diz uma coisa. Essa equação que está aqui, tem algum espectador? Tem? Quem? Hã? Quem? Os 2Cl-, concorda? Então, ó, esse cara aqui, ó, esse Cl- não sofreu absolutamente nada. Esse cara vai embora, esse cara vai embora. E agora eu vou te mostrar o jeito que fica essa equação. Quer ver? Vamos ver como é que fica? Zn sólido, mais o que, gente? 2 de H+, aquoso. Produzem o que para nós, gente? Fala para mim. Vamos, Zn2+, não é verdade? Mais o que, pessoal? Mais H2. Isso daqui te lembra alguma matéria que a gente vai ver lá pra frente? Pilha! Gente, pilha sempre vem assim pra você. O cara te dá semi-reações, não é? Ele nunca te dá na forma de composto, ele te dá assim. Vocês estão entendendo? Então, isso que vocês estão vendo aqui é na forma de
pilha. E mais uma vez eu te pergunto, se você olhar para isso daqui, não parece que é simples troca, né? Não parece? Porque eu tenho uma substância simples e outra simples na teoria. Mas lembra que se esse cara aqui está na forma de H+, tem que ter alguém para neutralizar a carga dele. Tem que ter o quê, pessoal? Um contra-íon que eu vou chamar de X-, que tem que estar associado. Mesma coisa, esse cara é positivo, né? Tem que ter o quê, pessoal? Um X- associado com ele. Vocês estão entendendo? Tudo isso para te falar. É um simples com um composto formando um simples e um composto. É uma simples troca. Tudo bem? Então assim, gente, o chato daqui é quando o cara traz essas equações, que podem dar trabalho para você. Tudo bem? Fala, Valentine. Ô, Rui, se os produtos forem aquosos, posso falar que é dupla troca ou não tem nada a ver? Se ambos forem aquosos, Não, só os produtos. os dois produtos, produto ou reagente? Reagente. Reagente. Que nem o de cima. Aí não vai ser reação de simples troca. Porque Não, assim, a dupla troca sempre vai ser assim quando os dois reagentes forem. sempre é perigoso. Geralmente é. Tá. Você vai ter que olhar o produto. Entendeu? Eu tenho duas substâncias que são compostas nos reagentes. A chance de ser uma dupla troca é grande. Você vai ver se vai ter troca de casais. Mas lembra que a gente pode reagir um composto com o outro gerando uma síntese, gerando um produto só. Você entendeu? Por isso você vai ver, é ácido, é base ou é sal? Se for esses três caras aqui, eles têm grande chance de ser uma reação de dupla troca. Porque dupla troca só envolve ácido, base e sal. Quais são as principais? Sal com sal gera sal e sal. Ácido mais base gera sal e água. Ácido com sal, ácido mais sal. Base com sal gera base com sal. São os 4 tipos que tem. Tudo bem? Fala, Maitê. Como que eu vou saber se a reação ocorre se tiver só reduzido? Ah, me fala uma coisa. Olha que perfeito. Tá vendo como que surgem muitas dúvidas aqui, não é? Responde uma coisa pra mim, pessoal. Como que eu saberia se ela é espontânea ou não? Se fosse uma questão de pilha, Maitê, ele traria os potenciais de redução pra você. Tudo bem? Mas numa reação como essa, o que você vê? A substância simples ataca o composto. Quem que é a substância simples? Quem não tem carga. Então, o zinco consegue ou não consegue tirar o H+? Consegue, porque ele é mais reativo, espontânea. Agora, se fosse a reação inversa, imagina a volta. H2 tentando atacar o zinco, ele ia conseguir? Não. Entendeu? Então, a ida é espontânea, a volta não é. A ida é uma pilha, a volta não é. Entendeu? Gente, então você de casa, você aprendeu agora que nessa aula de hoje a gente consegue associar com muita coisa, não é? Com muita coisa. Agora, galera, posso te falar uma coisa pra gente poder fechar e fazer o exercício que tem aí? É a última coisa de hoje, tá? Eu quero falar aqui de algumas dicas pra vocês que vão te ajudar muito na hora de fazer questão. Então, antes de tudo, sabe o que vocês vão fazer? Olha o exercício que tem aí. Vê se vocês conseguem fazer. Eu pus uma questão para vocês, tá? E eu quero que vocês tentem fazer, com base nos conhecimentos que vocês aprenderam hoje, tá? É baseado em simples troca e dupla troca essa questão, tá, gente? Simples troca e dupla troca. É o jeito que a FUVEST ama cobrar de vocês. Qual que é a página, gente? 29. Vão fazendo. Pessoal de casa, vai fazendo. Vai fazendo. Última coisa de hoje, hein, gente?
Olha lá, pessoal de casa, faz a questão. Tá bonitinha, bonitinha pra você. O autor fez ela muito conceituada. Hã? O autor fez Ah, esse autor é maravilhoso. Você é grande fã dele, né? Nossa senhora, demais. Meu sonho era ter aula com esse autor. Eu imagino. Pena que nunca conseguirei realizar. Eu faço isso. Você se assiste? Lógico que sim. O amor próprio é tão grande. Óbvio que sim. Como que eu vou saber se minha aula tá boa ou não? Como que eu vou saber se minha dicção tá boa ou não? Você já fez curso de oratório? Já. Então, eu aprendi a falar assim. Hã? Pessoal, autodidata. Viu? Dicção da Não, isso não tem como aprender sozinho. Quer dizer, até tem. Tem umas pessoas que são geniais, tipo um Silvio Santos da vida. Aquele cara criou tanta coisa, mas tanta coisa, que é absurdo. Você seria apresentador de programa? Ah, não sei, né? Se precisasse. Hã? Silvio Santos, você sabia, ele inventa, aquele negócio que ele falava tudo assim, né? Sabe por que ele falava assim? Sabe por quê? Por causa do retorno, na época não tinha retorno. Ele falava para saber se a voz dele estava funcionando ou não. Então falava a técnica que ele inventou para saber se a voz dele estava saindo direito, era assim. Ele inventou muita coisa, gente. Aquele velho era foda. Que velho sensacional. Né? Que Deus o tenha. Vamos lá? Pessoal, bora? Vamos lá? Por favor, Nandinha. Gente, essa questão aqui é a cara de muitas que vocês vão encontrar nesse capítulo. Eu só dei um plus, um upgrade nela, tudo bem? Deixei ela um pouquinho mais difícil, beleza? Mas eu vou te ensinar os truques para você resolver. Esse é o nível 4, tudo bem? Vai lá. Um químico deseja identificar 5 amostras de sólidos distintos. A, B, C, D e E. Tá, eu não sei quem é A, não sei quem é B, quem é C, quem é D, quem é E. Pode ser qualquer um desses caras aqui. Nitrato de bário, carbonato de cálcio, sulfeto plumboso, ferro e ouro. Tudo bem ou não, gente? Beleza? Tá, antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta pra você. O que esses 3 caras aqui são em termos de função inorgânica? São sais, não é? Ótimo. E o que esses 2 últimos são? São metais. Eles não são nem ácido, nem base, nem sal, nem óxido. Eles são o quê? Metais. Ok ou não? Beleza? Continua, Nandinha. Para isso, ele resolve executar testes de solubilidade em água e em ácido clorídrico. Perfeito. Então, ó, ele vai ver se é solúvel em água ou em HCl. Tudo bem? Gente, quando eu falar solúvel em HCl, entenda uma coisa. Olha pra cá, fazendo um favor. Se eu pego uma barra, tá? Uma barra, por exemplo, de zinco, olha pra mim, e eu mergulho na água, ela se dissolve? Metal se dissolve em água? Não, não dissolve, tá? Agora, se eu pegar uma barra de zinco e mergulhar em HCl, ela vai fazer o quê, gente? Não vai corroer? Ela vai dissolver. Isso é solubilizar, tá? É você estragar, é corroer aquela barra. Tá claro para todo mundo? Então aqui tá o teste. Gente, o A é insolúvel em água, B também, C também, D é solúvel e E é insolúvel. Percebam então o desvio do padrão, né? Qual foi o único que desviou o padrão, gente? Esse D. O D é o único que se dissolve na água. Você já é uma pessoa esperta com a nossa aula de hoje, tá? Você não precisa mais de tabela de nada. Você consegue olhar para esses compostos e me dizer quem é solúvel. Metal é solúvel em água? Não. Qual desses 3 sais é solúvel? BaNO3,2, por quê? Porque ele é nitrato. Todo nitrato sempre se dissolve na água. Tá claro para todo mundo? Solúvel em água. Então já sei que o D é quem, pessoal? Já sei que ele é o BaNO3,2. Todo mundo concorda? Matamos então a primeira parte. Acabou. Já sei quem é esse carinha daqui. Tudo bem? Continua. Agora, gente, presta atenção. Esse teste não serve para mais nada. Para mais nada, né? Vamos pro outro. Ó, esse cara é solúvel em HCl? Ele se dissolve em HCl? Sim. Formando o quê? Um gás incolor. Esse daqui se dissolve em HCl? Sim. Formando um gás tóxico. Esse daqui se dissolve em HCl? Sim, formando um gás inflamável. Esse daqui se dissolve em HCl? Claro, se ele já se dissolvia na água, claro que ele dissolve também na HCl. Tudo bem? Lembra que esse HCl, gente, olha pra cá, é uma solução aquosa. Tudo bem? É ácido clorídrico. Fechou? Mas a gente já sabe quem que ele é. Agora, esse último loucão, esse cara não se dissolve nem em água, nem no HCl. O que isso significa? Que ele é um metal, mas que tipo de metal?
É o metal nobre. Esse último aqui, se ele não se dissolve em HCl, obrigatoriamente ele tem que ser o quê, pessoal? Um metal nobre. Tudo bem? Tem que ser um metal nobre. Então isso já me obriga a saber que ele é quem, gente? O ouro. Olha aí, vocês estão maravilhosos. Cara, isso me dá orgulho de saber que vocês entenderam a aula de hoje. Essa é a parte importante. Equacionar é o de menos. Tudo bem? Agora eu vou pro próximo, né? Eu vou ter que me virar com esse negócio daqui. Tudo bem? Esse cara aqui se dissolve formando gás incolor. Esse se dissolve formando gás tóxico. E esse formando gás inflamável. Vamos riscar quem já foi? Esse cara já foi. Sobraram esse e esse. Eu vou começar pelo mais fácil. Tudo bem? Quem desses três aqui tem que se solubilizar formando um gás inflamável? Qual foi o gás inflamável que a gente falou na aula de hoje? Qual gás? Oi? O H2, o gás hidrogênio, não é? O gás inflamável que eu me refiro, quem que é, gente? É o H2. Todo mundo concorda? Então a pergunta é, o que reage com ácido gerando gás hidrogênio? Metal. Tudo bem? Metal que seja reativo. Ou dá um A ou dá 2A, ou então metal comum. Quem tem que ser? O ferro. Então pronto, matei que esse daqui tem que ser quem? O ferro. Olha que bonito, gente. Isso daqui é bonito demais. E para poder fechar isso daqui, né, a gente vai olhar os outros. Quer ver? Ó, vamos lá. Esse forma gás incolor, esse daqui forma gás tóxico. E agora, gente, eu vou te contar uma coisa. Um é o sulfeto de chumbo, outro é o CaCO3. Vamos fazer as duas reações? É só agora que eu vou fazer. Nunca mais a gente vai fazer isso daqui. Tudo bem? Mas vamos lá. Olha para cá, fazendo um favor, gente. Nandinha, dá uma viradinha para cá, tá? Só centraliza um pouco. Pode deixar daqui para cá. Beleza? Vamos lá. Gente, eu vou pegar primeiro CaCO3. Pode ser? CaCO3. Vou colocar na presença de HCl. Vamos montar a reação de dupla troca? Vamos lá? O que eu faço? Vamos, gente, ó. Primeiro dissocia para você conseguir fazer os produtos, não é? Agora não importa a equação iônica. Vamos lá, ó. Ca positivo, CO3 negativo. Qual que é a família do cálcio? 2A. Então é mais 2 e menos 2. HCl, gente, como que fica? H mais e Cl menos. Vai, primeiro, gente, me ajuda aqui. Troca de casais. Ca2 mais com Cl menos gera o quê? Vamos, CaCl2. Gente, esse cara aqui é um sal. O sal é gasoso? Não, né? Esse sal aqui, ele é solúvel, inclusive, né, gente? Esse sal é solúvel, mas isso não importava pra você. O importante é o outro. Quer ver? Gente, H mais com CO3, 2 menos. Escorrega o 2 pra cá, não é? O que ele forma? H2CO3. E o que a gente aprendeu a respeito desse cara? Ele era instável e se decompunha em quê, pessoal? Em CO2 mais o que, gente? Mais H2O. Quem que é o gás? O gás carbônico. Esse gás aqui é tóxico? Não, né, gente? Ele não é nada tóxico. Então ele é um gás o quê? Incolor. Esse cara aqui, obrigatoriamente, tem que ser quem, então? O A tem que ser o CaCO3. Isso faz eu imaginar, então, que o segundo tem que ser quem? O PBS. E agora eu vou ter que te fazer uma pergunta. Vamos saber que gás tóxico é esse que ele está falando? Vamos lá? Gente, olha para cá, ó. Sulfeto de chumbo, PBS. Tudo bem? Sulfeto de chumbo, tá certo? Olha para cá todo mundo. Eu vou reagir com HCl. Pode ser? Vamos dissociar todo mundo, gente? Vamos separar todo mundo? Vamos lá? Como é que fica, gente? Vai, aqui. Chumbo positivo, enxofre negativo. Qual que é a mesma família do enxofre? 6A, então é menos 2. Esse daqui, mais 2. Tudo bem? Vai, HCl, o que ele vira? H mais e Cl menos. Presta atenção agora. Vamos lá? Troca de casais. Gente, olha pra cá. Chumbo 2 mais com Cl menos 1, como é que fica? PbCl2. Inclusive, esse cara aqui é um precipitado, tá, gente? Embora não seja importante, ele é um precipitado. Mas não é dele que é meu interesse. Meu interesse está na outra parte, tá? Quem que é a outra parte? H mais com S2 menos escorrega para cá. O que ele forma? H2S. Gente, quem que é esse gás aqui? É o sulfeto de hidrogênio, que tem cheiro de ovo podre. Ele é o cheiro do esgoto. Ele é altamente tóxico para nós. Se você inalar isso daqui, gente, você fica com dor de cabeça. E experimenta ficar perto de um lugar, né, que é tipo uma estação de tratamento de esgoto. Cara, te dá dor de cabeça, né? O cheiro não é só desagradável, ele realmente é tóxico pra gente. Todo mundo entendeu? Então, ó, eu vou resumir a obra com vocês aqui agora. Agora eu quero que você chegue no nível que eu pretendo que você chegue para fazer qualquer questão de vestibular. Gente, grava essa informação, tá? Você viu que o teste foi pingar o quê, gente? Ácido sobre a amostra, não é? Quais amostras liberaram gás quando a gente pingou? Vamos lá, olha pra cá, fazendo um favor, Nandinha. Essas três, não é? Vai, esse cara, carbonato de cálcio, não é? Toda vez que eu gotejo, olha pra cá,
um ácido, qualquer ácido que seja, junto de um carbonato, que gás que ele vai liberar, gente? CO2, o gás que ele libera é CO2. Decora, decora. Toda vez que você pega agora sulfeto, gente, sulfeto, enxofre sem oxigênio, sem oxigênio. Toda vez que a gente pinga um ácido aqui, que gás que ele vai formar, gente? H2S, H2S. Você não tem que fazer equação. Se o cara te deu qualquer sulfeto, olha pra cá, qualquer sulfeto, se pinga ácido, ele libera H2S, que tem cheiro de ovo podre. Se o cara te deu um carbonato ou bicarbonato e pingou ácido, o que ele libera? CO2. Quer ver um outro exemplo do cotidiano disso daqui? Bonitinhos, olha pra mim. Responde uma coisa. Quando você vai lá e toma bicarbonato de sódio, toma eno, tudo bem? Você tá com azia, né? Tomou o eno. Qual que é a função dele? Neutralizar, não é? Neutralizar a acidez? Ô, gente, eno é bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é NaHCO3. Quando ele cai no seu estômago, o que ele encontra? Qual ácido? HCl, não é? Toda vez que um carbonato ou um bicarbonato encontra um meio ácido, o que ele libera? CO2. Por que você acha que você arrota? Você arrota porque forma CO2 na hora, gente. Forma CO2, é isso que faz você arrotar. É por esse motivo que pessoas que têm problema com gases não podem tomar eno. Essas pessoas têm que usar leite de magnésia, porque se ela tomar o eno, né, ela vai produzir gás. Pessoas que têm problema com gases, o gás não vai sair inteiro aqui para cima. Parte dele vai para baixo, né? E aí a pessoa vai ficar empachada. Vocês estão entendendo? Vai ficar assim. Agora, a última que você tem que conhecer. Então, de novo, olha para cá. Carbonato em meio ácido sempre libera o quê? Vai, fala pra mim. CO2. Sulfeto em meio ácido libera o quê? H2S. Agora, metal reativo, que seja da 1A, da 2A ou metal comum. Sempre que eu gotejo um ácido, que gás que é liberado? H2, gente. Decora isso daqui. Você não vai precisar equacionar quase nada nesse capítulo. Você vai ver na hora de fazer as questões. Você vai falar, meu Deus, Rui, meu Deus do céu, eu não tenho que equacionar nada. É só eu analisar isso? Se você seguir essa dica que eu estou te dando, você vai longe. Então agora eu preciso te perguntar, quais são os únicos metais que não reagem com HCl? Os nobres, não é? Fala. Ouro, cobre, mercúrio, quem mais? Prata e quem mais, gente? Platina. Pode pôr paládio também? Pode. Tudo bem? Esses são os metais que não reagem. Eles não liberam H2. Não adianta. Pode pingar ácido sobre ele que ele não libera. Agora eu vou te fazer uma última pergunta usando o conceito da aula de hoje. Tudo bem? Vira pra cá, fazendo um favor. Ô, gente, vamos supor que eu fale assim pra você. Nanda, você vai lembrar do seu plantão de hoje. Tudo bem? Gente, eu imagino o seguinte, ó. Imagine que eu tenho aqui, tá? Eu vou pegar aqui, tá certo? Uma solução de água de cal. O que é água de cal? É uma solução de hidróxido de cálcio. Tudo bem? Essa daqui. Água de cal é hidróxido de cálcio. Eu vou pegar um canudinho aqui agora. Tudo bem? Nós já falamos desse experimento na outra aula, tá? E eu vou assoprar aqui. Quando eu assopro, o que eu estou injetando? CO2, que é o gás carbônico, não é? A pergunta é a seguinte. Vai formar precipitado aqui dentro? Sim ou não? Vamos raciocinar? Eu não quero que você equacione. Eu só quero que você pense em uma coisa. CO2 é um óxido o quê? Ele é um óxido do quê? Ácido, não é? Isso daqui é uma base. Óxido ácido com base gera sal e água. A pergunta é, que sal que vai ser gerado? É fácil. Quer ver? Ó? Se você reagir o CO2 com água, quem que é o ácido gerado? Fala pra mim. É o ácido carbônico, não é? É o H2CO3. Então me diz uma coisa, olha pra cá. Se eu junto no mesmo lugar carbonato com cálcio, que é o que a gente vai ter, ele vai ou não vai precipitar? Claro que vai. Então, quer aprisionar CO2? Usa cálcio. Vamos lembrar daquela listinha que eu te falei, né? Quais são os precipitados? Vai, canta. Quem são? Haleto de prata. Não vai dissolver. Quem mais? Sulfato de cálcio também você vai ver. E os carbonatos de cálcio e bário também não vão dissolver. Tá aqui. Tudo bem? Então o que eu quero falar para você? Olha que legal isso daqui. Olha que legal. Se eu quiser aprisionar CO3, se eu quiser aprisionar gás carbônico, basta colocar numa solução que contenha quem, gente? Cálcio ou bário. Instantâneo. Você vai começar a assoprar, não assim tão rapidinho na hora, mas você vai assoprar. Ele vai reagir com a água, vai formando um precipitado. Vai formando de pouquinho em pouquinho. Você vai ver formando precipitado pouco a pouco. Acontece, né? Agora deixa eu te contar uma outra coisa. Gente, se eu quiser aprisionar carbonato, o que eu uso? Vamos, cálcio. E se eu quiser, presta atenção, vamos supor que eu tenho desconfiança, tá? Que nessa solução aqui eu tenha íons cálcio. Eu estou desconfiado que tem cálcio aqui dentro. Tudo bem? Eu quero saber se de fato tem cálcio aqui. O que eu posso usar para saber se realmente eu tenho cálcio dentro do sistema? Usa agora a ideia oposta. Para eu aprisionar o carbonato, o que eu uso? Bário ou cálcio. Então, para eu aprisionar cálcio ou bário, o que eu uso?
Carbonato. Então, como você pode ter um carbonato? De duas formas. Ou você assopra aqui dentro, tudo bem? O CO2 vai reagir formando ácido carbônico e ele aprisiona. Ou você pode ter o quê, pessoal? Um carbonato solúvel. Fala um carbonato solúvel que você conhece. Quando falar em coisa solúvel, você pensa em qual família? Um A. Qual é o carbonato ou bicarbonato que você conhece? Pode ser bicarbonato de sódio? Pode ser isso daqui? Sim ou não? Quando eu jogar esse cara aqui dentro, você pode ter certeza que vai acontecer o quê, pessoal? Ele vai precipitar, ele vai perceber, tudo bem? É assim que a gente faz. Ou você pode colocar aqui, ó, Na2CO3. O importante é a gente colocar alguma coisa solúvel que aqui dentro forme precipitado. Ainda não senti força de vocês nesse conteúdo. Então vou te fazer uma outra pergunta. Usando essa ideia, tá? Eu estou desconfiado, olha pra cá. Estou desconfiado que aqui dentro, né, eu tenho íons prata. Eu não sei se eu tenho. Eu estou desconfiado que aqui tem prata. Tudo bem? O que eu poderia acrescentar aqui dentro para saber se de fato tem prata lá dentro? Hã? O quê? Alguém da 7A. Alguém da 7A. Pode ser um cloreto? Pode ser? Então vamos fazer o seguinte, ó, vou adicionar um cloreto. Me fala o que pode ser um cloreto. Vamos lá? Pode ser um ácido? Sim ou não? Gente, que ácido que você conhece que tem Cl-? HCl, então se você colocar HCl, ele vai precipitar Ag+. Se você colocar, agora pensa num cloreto na forma de sal, vai. Solúvel. Hã? Gente, NaCl, pensa na família 1A unida ao cloreto. Se eu colocar qual que é isso? KCl, NaCl, ele vai precipitar. Você entendeu a lógica? Quando eu desconfio que tem qualquer um desses caras aqui, eu jogo o outro. Só que eu jogo numa forma solubilizada. Você entendeu? Para saber se tem ou se não tem. Vou falar de um último exemplo para a gente poder fechar isso daqui. Pode ser? Estou desconfiado, presta atenção. Estou desconfiado que nós tenhamos o que aqui dentro? Ó, e estou desconfiado que a gente tem aqui, sei lá, cloreto. Tudo bem? O que eu posso jogar aqui dentro para saber se de fato eu tenho cloreto? Prata, não é? Só que quando eu jogo prata, tem que ser prata solúvel, né? Fala uma coisa que seja prata solúvel. Hã? Vai, gente, quando você pensa num sal, qual sal sempre é solúvel? Hã? Bom, eu não posso pensar em Ag, o Ag não ajuda, mas tem que ser qual ânion que sempre é solúvel? Hã? Carbonato não. Nitrato. Então eu vou jogar o que aqui dentro, pessoal? Nitrato de prata. Você joga prata solúvel. Se tiver cloro, ele vai precipitar na hora como cloreto de prata. Gente, essa estratégia que eu estou te falando é a estratégia que a gente usa em química analítica. Eu tenho uma amostra, eu recebo uma amostra e eu tenho que saber o que tem lá dentro. O que a gente faz? Pensa nisso, nesses testes daqui. Cara, só que isso que eu estou ensinando para vocês, eu não tinha essa noção. Quando eu fui para a faculdade, eu não tinha a menor noção disso daqui, né? Então eu fazia as aulas de laboratório uma bosta, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu seguia o roteiro, tem que jogar isso daqui. Nem pensava no que ia acontecer, né? Depois você acrescenta isso para saber se tem tal coisa. Gente, os testes são isso. Vocês estão entendendo como que faz sentido? Então aprendam. Se eu quiser aprisionar alguma coisa, é assim que eu faço. Eu falei da Nanda porque no começo, antes da gente vir para a aula, ela trouxe no plantão uma questão, né? Que era assim, o cara queria aprisionar o gás carbônico, que causa efeito estufa, na forma de um sólido. E ele trazia duas alternativas para vocês. Ou eu poderia ressublimar esse cara, transformar ele no estado sólido, né, na forma de gelo seco, ou eu poderia reagir ele com quem, gente? Se eu quero aprisionar o CO2, lembra que CO2 na água vira carbonato. O que aprisiona carbonato? O que aprisiona carbonato, me fala? Pode ser duas coisas, ou cálcio ou bário. Então eu poderia reagir com uma solução de hidróxido de cálcio, ou uma solução de nitrato de cálcio, ou uma solução de hidróxido de bário, ou de nitrato de bário. Pronto, você aprisiona o CO2 dentro da água, na forma de um precipitado. Loucura, né? Gente, sensacional essa matéria, tá? Pratiquem esse capítulo. Vocês viram que eu dei um capítulo só hoje, mas é um capítulo muito denso. Show? Pessoal, beijo pra vocês, eu mando as lacunas aí. Show? Tchau, gente. Valeu.